Josué capítulo 5, versos 1 a 12. Josué capítulo 5, versos 1 a 12. Eu lerei o texto bíblico e a igreja acompanha com seus olhos, suas bíblias e seus corações bem abertos. Josué capítulo 5, versos 1 a 12. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá e Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra tinham morrido no caminho do deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais tinham jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Neste mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Amém. Irmãos, nós estamos acompanhando a jornada do povo de Israel por ocasião de sua libertação do Egito, sua peregrinação no deserto e entrada na terra de Canaã, onde agora o Senhor passaria a derrotar os seus inimigos, a fim de que eles tivessem vitória final garantida e então se instalassem na terra. Entretanto, a jornada que o Senhor havia escolhido para eles trazia consigo algumas dificuldades. Algumas como consequência de seus próprios pecados e outras dificuldades naturais do trajeto. O caminho para o céu que eu e você estamos percorrendo também tem suas dificuldades. Por exemplo, abandonar o pecado é difícil. É muito difícil. Colher frutos de pecados, pior ainda. E a situação do povo que nós temos diante de nós está enquadrada nesta questão. O texto nos diz que eles ficaram andando pelo deserto 40 anos, o texto nos diz que uma geração inteira foi destruída. E nós vamos entender que nós não podemos chegar ao céu se nós não caminharmos com o Senhor.
nós não podemos chegar à terra prometida se não for pelo caminho que o Senhor requer. E nós vamos perceber que, assim como o povo de Israel estava indo em direção à terra prometida, que aqui se localizava no espaço-tempo, numa área geográfica, nós também estamos indo para a nossa terra prometida, que já não se localiza mais no espaço-tempo, mas é a eternidade. E não se resume mais a um espaço geográfico, mas ela diz respeito a um corpo glorificado e uma vida eterna com o Senhor. Nós temos que caminhar com o Senhor em direção à nossa terra prometida. E não há outra maneira de fazer isso, a não ser reconhecendo o senhorio de Jesus. Nós temos que caminhar em direção à terra prometida reconhecendo o senhorio de Jesus. Se você olhar para o texto bíblico, no versículo 1, quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao oeste, e todos os reis dos cananeus estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Veja bem, os reis dos cananeus ouviram sobre um grande feito do Senhor. Isso se refere, e os irmãos vão de se recordar, aos dois últimos sermões em Josué que nós ministramos aqui. Lembre que o Senhor, Ele gosta de memoriais, porque nós nos esquecemos muito fácil da bênção. Então Ele manda construir um memorial por ocasião da travessia do Jordão. Então acabou de acontecer um milagre. E a notícia sobre quem é Deus e o que Deus faz já havia chegado para os reis dos cananeus. Então, quando eles ouvem o que o Senhor fez, eles ficam com medo por causa dos filhos de Israel. Olha só, eles não estão com medo dos filhos de Israel, mas eles estão com medo por causa dos filhos de Israel. Eles estão com medo de Deus, porque eles sabem que Deus dá vitória para o seu povo. E se os filhos de Israel chegaram até as fronteiras da nossa nação, nós vamos perder. Israel chegou. Nós temos medo do Deus deles. Irmãos, se o ímpio, ainda que por razões totalmente erradas, teme em algum grau a Deus, o que dizer de nós, meus irmãos? Nós que temos as razões certas para temer o Senhor, nós que temos os motivos certos para reconhecer que este Deus é Senhor. Vejam, os reis ficaram morrendo de medo, o coração deles se derreteu. A ideia aqui é a ideia de rendição, não tem o que fazer. Lembra de Raabe? É a mesma ideia. Nós ouvimos quem é o Deus de vocês e o que Ele fez por vocês. Agora vocês chegaram até as fronteiras da nossa terra, perdemos. Nós temos que caminhar em direção ao céu como o Senhor, reconhecendo o seu senhorio. Senhor não é apenas pronome de tratamento quando nós nos referimos a Deus. Senhor é reconhecer que Ele é o nosso dono. Ele é Senhor sobre nós. E nós somos seus servos. Mas às vezes parece que nós vamos humanizando Deus. E vamos usando aqueles títulos santos e solenes das Escrituras como meros pronomes de tratamento. Caminhe com o Senhor em direção à terra prometida, reconhecendo o seu senhorio. Veja que ao passo que os ímpios sabiam que a sua derrota tinha chegado, era para os crentes estar pulando de alegria e festejando. Quanto mais perto o dia do Senhor, mais nós deveríamos viver felizes e alegres. O ímpio que deveria se angustiar. O Deus deles está chegando, estamos perdidos. Essa é a verdade. Se eles não entrarem em aliança com Deus, eles devem se desesperar mesmo. Irmãos, quero fazer algumas aplicações. E a primeira delas é a de que você deveria ajustar a sua perspectiva de grandeza.
Se você ler o livro de Josué todo, você vai perceber que entre os cananeus nós temos cerca de 13 reis. 13. E Deus era um só. Mas os reis deles já estavam derrotados no seu coração. O Deus deles chegou. A gente sabe o poder deles. E a gente está com medo de vocês. Porque se vocês chegaram, quer dizer que Deus de vocês trouxe vocês aqui. Você entende isso? Nós precisamos ajustar o nosso conceito de grandeza, a nossa perspectiva de grandeza. Não é desfazer as nossas dores ou menosprezar os nossos sofrimentos. Mas será que há algo maior do que o nosso Deus, inclusive nossas dores? Será que há algo maior que o nosso Deus, inclusive o nosso sofrimento? Será que há alguém mais poderoso do que o Deus a quem nós servimos? Seja o patrão, seja o empregado, seja o colega, seja o vizinho que perturba no bairro. Às vezes nós perdemos de vista a perspectiva de real grandeza. Por maior que seja o inimigo, Deus é maior que ele. 13 reis dos amorreus e dos cananeus, mas Deus ainda valia mais que os 13 juntos. Às vezes nós nos desesperamos porque nós perdemos a perspectiva de grandeza. Até o ímpio olha e diz: o Deus deles está com eles, não tem o que fazer. E nós, muitas vezes, ao perdermos essa perspectiva, pensamos: ih, rapaz, como eu luto, como eu sofro. E falamos na escola bíblica, da autocomiseração. Deus é grande, irmãos. Não importa o tamanho da nossa luta, Deus é maior que ela. E Ele está conosco em meio a ela. Você só consegue caminhar com o Senhor em direção à terra prometida se você considerar a sua soberania, a sua grandeza, as suas lutas. Você deveria pegá-las. Faça esse exercício. Compare as suas lutas com Deus. Compare as suas lutas com Deus. E eu não sei de que ordem elas são. Talvez possa ser financeira, talvez possa ser na saúde, talvez a sua luta possa ser de ordem espiritual, talvez possa ser de ordem familiar, talvez possa ser de ordem física, na sua moradia, está vencendo o seu aluguel, você vai ter que mudar de casa para uma mais barata, que encaixe dentro do seu orçamento. Nós lutamos. Eu quero que você faça esse exercício. Compare a sua luta com o senhorio de Deus. Sabe o que você vai fazer? Você vai ter uma conclusão muito boa. A primeira conclusão é que você não vai desprezar o sofrimento. Mas você vai ver que mesmo em meio ao sofrimento causado por aquela luta, há um Deus que está com você e que é maior que a luta. Você consegue entender isso? Nós precisamos ajustar a nossa perspectiva de grandeza. Hoje no Brasil, quem é grande é quem tem muitos seguidores no Instagram ou em alguma outra mídia social. Não é verdade? E às vezes as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, por que foram dar fama para essa pessoa? Tão irrelevante, não é? Aí para outras dizem: demos fama para a pessoa certa. E assim nós vamos mensurando a grandeza. Grande é o Senhor. O Senhor é grande. Nós estamos caminhando com o Senhor em direção à terra prometida. E nós só conseguimos fazer isso se nós reconhecermos o seu senhorio. Às vezes até o ímpio olha para o nosso Deus e diz assim: rapaz, aquela igreja ali que começou em Caçapava do Sul, com um casal, Samuel e Sabrina, daqui a pouco 2 casais, Tiago e Cássia, que nem estão conosco, olha o tamanho que ela está. O Deus deles chegou com eles, não há o que fazer. Nós seremos vencidos. E às vezes nós olhamos para as lutas, inclusive ministeriais, e dizemos: será que nós vamos vencer? Você precisa reajustar a sua perspectiva de grandeza. Você precisa fazer isso. Reconheça o senhorio de Deus sobre a sua vida. Se o ímpio reconhece que está derrotado, por que nós não vamos reconhecer que o Senhor nos dá a vitória? Ele faz isso e Ele nos deu a maior
e a mais difícil das vitórias, que foi a vitória sobre o pecado. E Ele nos conduzirá em vitória até a vitória final, quando então venceremos o último inimigo, que é a morte. E aqueles que estivermos vivos seremos transformados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor, Ele não apenas nos dá a largada na jornada da vida cristã, Ele nos leva até a linha de chegada. Reconheça o senhorio de Deus sobre a sua vida, seja humilde. Saiba que é Ele que garante a vitória. Renuncie à autossuficiência, confie na sua condução. Lembra do último sermão? Não parecia loucura atravessar o Jordão com o rio alagado? Não parecia loucura? Mas foi a ordem de Deus. Vai. Quando o pé do sacerdote tocar na beira do rio, ele vai se abrir. Confie na condução de Deus, mesmo que às vezes da nossa perspectiva parece que não vai dar certo, parece que o milagre não vai acontecer, parece que a resposta não vai vir. Ajuste a sua perspectiva de grandeza, reconheça o senhorio de Deus, mas confie na presença do Senhor. Confie na presença do Senhor. O Senhor está conosco, irmãos. Israel ainda não tinha lutado nenhuma batalha, lembra? Israel era um grupo tribal que estava há 40 anos. Não estavam perdidos porque o Senhor estava com eles, mas se dependesse deles, quero voltar para lá para comer cebola e pepino. Vou morrer aqui no deserto, lá pelo menos tinha uma cova, um caixão para me enterrar. Confie na presença do Senhor. Parece suicídio o Senhor pegar um grupo tribal e dizer assim: agora vocês vão enfrentar uma cidade fortificada. E serão os próximos sermões, se Deus permitir nós voltarmos. Não parece uma loucura o Senhor falar para eles: olha, agora vocês vão, e vocês vão batalhar. Eles não tinham equipamentos bons, eles não tinham treinamento militar. À exceção de Josué, ele não estava sendo usado porque era um excelente líder militar, porque Deus tira ele da frente dos soldados e coloca ele na frente da congregação de Israel. Você não vai resolver com a sua força, Josué. Você vai resolver ao me servir. Confie na presença do Senhor. Veja que aquele grupo tribal com Deus já tinha derrotado o inimigo e eles nem sabiam disso. O inimigo já tinha se entregado e eles nem sabiam disso. Já não havia ânimo, o coração do inimigo já estava derretido por causa do que Deus faz pelo seu povo. Talvez você esteja se debatendo muito em batalhas que já estão vencidas pelo Senhor. Talvez você deveria estar mais descansando, como também falamos na escola bíblica. Talvez você deveria estar mais descansando na graça de Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, no pastoreio do Senhor sobre a sua alma. E quantas vezes nós estamos nos debatendo em meio a batalhas que o Senhor já as venceu. Nós precisamos caminhar com o Senhor em direção à terra prometida, considerando o seu senhorio. Ele é o nosso dono e nos levará até o final. Mas o texto continua. E o texto nos ensina que nós precisamos caminhar com o Senhor em direção à terra prometida, comprometidos com a sua aliança. Os versos 2 a 9 nos dizem o seguinte: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel em Gibeá, que era Lote. Foi por esta razão que Josué os circuncidou. Irmãos, eu não lerei todo o texto, mas você vai ver que aqui existem várias e várias vezes a repetição do termo precisa ser circuncidado, porque não foi circuncidado. Os que saíram de lá foram circuncidados, os que nasceram não foram circuncidados, então tem que circuncidar eles, porque quem nasceu no deserto não parece que o autor está perdido? Uma leitura natural não parece que o autor... Será que ele tinha que preencher tantas laudas, né? O professor dele requeria um número de laudas? Não. A circuncisão era um sinal externo da aliança com Deus. É por isso que esse termo é repetido.
porque é dado ênfase. Só vai chegar à terra prometida quem está comprometido com a aliança com Deus. É por isso que aqueles que, embora receberam o sinal da aliança externo, não estavam comprometidos de coração, morreram no deserto. O livro de Deuteronômio vai nos falar que a circuncisão não é meramente uma cirurgia na genitália masculina. A verdadeira circuncisão é uma transformação de coração. É isso que Deuteronômio vai nos falar. A verdadeira circuncisão acontece no coração. Não é apenas o mover parte do corpo humano, do corpo físico dos indivíduos. É por isso que esse termo é tão repetido, recebe tantas ênfases. Deus ordenou, Josué obedeceu. Outra loucura. A circuncisão aqui foi praticamente um suicídio. Veja, a circuncisão aqui foi praticamente um suicídio. Sabe por quê? Porque a circuncisão, ela debilitava os homens. E o texto bíblico nos diz em outras referências, especialmente em Gênesis 34, lembra qual foi a estratégia para vingar sua irmã? Que o povo de Israel queria matar uma turma. Não, vamos dizer para eles, olha só que pecadores, né? Vamos dizer para eles entrar em aliança com Deus, fazer a circuncisão. Ali pelo terceiro dia, quando eles estiverem fracos, a gente vai matar tudo. E o que Deus fala para Josué? Antes de enfrentar uma potência militar que era Jericó, fala do povo circuncidado. O que Deus está comunicando ao seu povo? Vocês não vão vencer porque vocês são bons guerreiros. Vocês vão vencer porque vocês estão comprometidos comigo e eu cuido do meu povo. Essa é a mensagem. Nós precisamos estar comprometidos com a aliança com Deus. A aliança com Deus não é um mero sinal externo. A aliança com Deus é coração transformado. Veja que morreram no deserto aqueles que tinham um sinal externo, mas o coração deles não refletia compromisso com Deus. E agora nasce uma nova geração, porque o Senhor cuida do seu povo. Não tem como exterminar o povo do Senhor. Não tem como frear o progresso da igreja. Não tem como impedir que o reino de Deus avance. É impossível fazer isso. Aqueles que estão aliançados com o Senhor, Ele os sustentará até o final. A circuncisão fez com que aqueles que não estavam comprometidos com o Senhor não chegassem ao destino. Ou seja, é mais do que mera religiosidade. Precisa fazer isso para estar na igreja lá com a turma? Precisa, então vou fazer. Precisa fazer aquilo? Precisa, vou fazer. É preciso estar em aliança com Deus antes de estar em aliança com o povo de Deus. É preciso estar em aliança com Deus antes de meramente ter o nome adicionado ao rol de membros. É preciso amar o Senhor e empenhar a nossa vida por Ele. É preciso comprometer-se com Deus. O Senhor demonstra misericórdia aqui, meus irmãos. O Senhor podia dizer assim, olha, com Israel não deu certo. Vou deixar todo mundo morrer no deserto e eu vou fazer uma turma nova para mim. O Senhor poderia ter feito isso também com Adão e Eva. Esse casal aqui falhou. Vou mandar outros. Mas o Senhor, em um ato de misericórdia, renova a aliança com o seu povo. Restaura a saúde física deles e liberta eles completamente da sua desgraça. Sabe por que o nome do lugar passou a se chamar Gilgal? Porque em hebraico, Gilgal é a ideia de uma pedra que é removida. E aí o Senhor agora diz assim, vocês vão entrar em aliança comigo e aqui eu vou remover a vergonha de vocês. Foi o que aconteceu. Quando nós entramos em aliança com Deus, a vergonha do pecado é removida de nós.
E aí nós passamos a viver um Gilgal espiritual, a ocasião em que o Senhor removeu de sobre mim a vergonha do pecado. Amados, haverá de chegar um dia em que não somente o pecado, como definitivamente a vergonha do pecado será removida de nós. Mas nós precisamos estar comprometidos com a aliança de Deus. O maior problema para Deus não era Jericó. Um Deus que diz haja e tem que haver. O que é Jericó para ele? Um Deus que desafiou 10 deuses egípcios e os venceu todos de forma humilhante com as pragas. Vamos lá, ver se vocês dão conta desse. O que é Jericó para ele? O maior problema do povo era não estar comprometidos com a aliança de Deus. Então Deus está dizendo: antes de vocês se deleitarem na terra prometida, eu vou ser misericordioso e vou estender para vocês mais uma vez a destra da comunhão, a fim de que vocês retomem e obedeçam os preceitos da aliança e se comprometam comigo. Aqueles que querem caminhar com Deus devem estar comprometidos com a sua aliança. Você já ouviu falar do funeral dos porcos? Você já ouviu falar do funeral dos porcos? É uma história muito interessante. Que diz que na fazenda estava tendo uma marcha fúnebre dos porcos. E aí eles estão marchando e de repente, do outro lado da cerca, os galos, as galinhas estão cantando ali, animados, e uma das galinhas sobe, né, nas madeirinhas da cerca. Diz assim: porcos, funeral, que tristeza é essa? Aí eles falam assim: não, nós estamos muito tristes porque nós participamos do café da manhã da fazenda. A galinha respondeu: mas que loucura é essa? Nós também participamos e estamos felizes por isso. E aí um dos porcos respondeu: só que para nós participar, um de nós precisou se comprometer. Ele morreu para virar bacon, resumindo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que você precisa morrer? Faz sentido para você tomar parte da mesa do Senhor, que inclusive nós seremos recebidos com aquela refeição nas bodas do Cordeiro. Você precisa morrer. Não é apenas participar, é entregar a vida. Não é apenas participar, é comprometer-se. Uma das coisas mais tristes que eu ouço da boca de cristãos eu estou ajudando a igreja. Crente não ajuda. Crente serve. Crente se compromete. Crente entrega. Crente se doa. O convite de Jesus disse assim: vocês querem vir? Mas eles vão ter que morrer para vocês. Vocês vão ter que estar em segundo lugar. O primeiro vai ter que ser. E agora o Senhor chama o povo à aliança. E o povo, tão preocupado com Jericó que haveria de vir, isso não causava nenhuma perturbação no Senhor. O que preocupa o Senhor é o pecado que nos afasta da comunhão com Ele. Faça uma avaliação do seu coração. Veja se existem os sinais da aliança com Deus. Veja se existem os sinais do compromisso. Faça uma avaliação do seu coração e veja se você não precisa hoje renovar a sua aliança com Deus. A fé bíblica é visível, ela salta para fora. Lembra o que Jesus falou? A boca fala aquilo que está cheio no coração. A sua fé tem saltado para fora. Os sinais da aliança podem ser vistos por aqueles que estão à sua volta. Nas suas palavras, nas suas decisões, nos seus atos. Desconfie de quem diz ter fé, mas não obedece ao Senhor. Josué obedeceu ao Senhor de uma maneira que parece-nos louca. Peraí, Senhor, o Senhor cuida da parte religiosa da nossa vida, mas da parte militar deixa comigo. Eu vou enfraquecer o povo 3 dias antes de brigar? Não. Ele obedeceu.
para nós é um grande problema. Para Deus nem move as suas preocupações. Deus nem coça a cabeça para aquilo que às vezes a gente arranca os cabelos. O Senhor está preocupado com a nossa santificação. A sua vida exala evidências. A sua fé salta para fora. Professar a fé sem praticá-la é um auto-engano. Dizer que crer e não obedecer é um suicídio espiritual. A santificação tem um custo. Eles só poderiam chegar na terra prometida se fizessem o que Deus mandou. A santificação tem um custo, mas vale a pena. A circuncisão era dolorosa e arriscava eles perder uma guerra, mas valia a pena. Era assim que Deus queria. Mas, Senhor, parece loucura, mas esse é o caminho que vocês vão trilhar. Santidade hoje dói ainda. Inclusive, o Senhor Jesus mudou o sinal da aliança, que já não é mais uma cirurgia no órgão genital masculino, mas trata-se de um pouco de água derramado sobre nós, simbolizando a lavagem que o Espírito Santo opera em nossas vidas. E quando o Senhor muda o sinal da aliança, Ele faz isso porque, primeiro, Ele tem autoridade, segundo, porque Ele está expandindo o reino. Antigamente, o sinal da aliança era só para os homens. Agora todos podem participar do sinal da aliança. Todos. Santidade ainda dói hoje, não na carne, talvez, porque precisamos fazer uma cirurgia, mas o negar a si mesmo, o resistir ao pecado, o fugir da tentação. O que tem doído para você manter a aliança com Deus? Uma das coisas que mais me preocupa é quando um cristão diz que não tem lutas. Eu fico muito preocupado com isso. A vida cristã dele não está trazendo nenhuma dor. Ser crente é coisa difícil. É coisa de quem empenhou a vida. É coisa de quem se compromete. Só que nós temos um benefício. Nós não conseguimos ser santos como deveríamos ser. E aí o Senhor Jesus obedeceu ao Pai em tudo que nós não podemos, por isso Ele nos é suficiente. O sangue derramado aqui, por ocasião da preparação para a batalha, foi um dos guerreiros, não do capitão. O sangue derramado aqui, por ocasião da preparação para tomar posse da terra prometida, foi o dos servos, não o do Senhor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que derramou o sangue do seu capitão, que derramou o sangue do Senhor para que os soldados que somos nós, para que os servos que somos nós, não precisássemos derramar o nosso. Nós não somos salvos por aquilo que nós temos, somos, podemos ou fazemos. Nós somos salvos por Cristo e Ele nos chama a comprometermos com esta salvação. Há sinais de aliança. Talvez você não encontre muitos sinais da aliança com o Senhor hoje na sua vida. Aproveite essa ocasião e renove a sua aliança com Deus. Valorize a misericórdia de Deus, porque Deus renova a aliança, Deus perdoa. Deus perdoa. Depois de 40 anos andando sem aliança com Deus, veja, o povo não estava comprometido com o Senhor, mas o Senhor estava comprometido com o povo. Irmãos, nem nós conseguimos nos jogar no inferno. Aqueles que Deus escolheu para si, Ele sustenta. O que Ele requer de nós é um comprometimento a viver esta vida. Nem o povo conseguiu se botar a perder. O povo não estava comprometido com o Senhor, mas o Senhor estava comprometido com ele. E que triste é a vida daquele funcionário que vai para a empresa sem querer trabalhar e não está comprometido. Daquele cônjuge que se mantém casado porque se o divórcio vai ser muito caro.
Que triste é a vida. E espiritualmente é o mesmo princípio. Estou indo para o céu, mas eu acho quase que eu não queria, né? A pessoa não consegue desfrutar as alegrias da salvação. Como igreja, eu sou a noiva de Cristo, mas eu nem queria esse casamento. Amados, comprometa-se com o Senhor, para que você possa desfrutar então plenamente, não somente na vida futura, mas desde agora, os benefícios conquistados pelo Senhor. Você quebrou a aliança. O povo de Israel havia quebrado, hoje é tempo de renovar. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Deus, Ele tem prazer em perdoar. Deus é longânimo. Sabe o que é a longanimidade? É a prorrogação da paciência. Sabe quando Deus deveria olhar para nós e dizer assim: acabou, cansei. Aí Ele estende mais um pouco. Porque o Salmo 113 diz que o Senhor nos conhece, Ele sabe que nós somos pobres. Você quebrou a aliança com Deus, hoje é dia de renovar. Diga assim: Senhor, obrigado, porque a tua aliança não está estabelecida no meu sangue, mas no sangue de Cristo. Caminhamos com o Senhor em direção à terra prometida, reconhecendo o seu senhorio, nos comprometendo com a sua aliança, mas desfrutando dos benefícios conquistados por Cristo Jesus. Versículos 10 a 12. O texto bíblico nos diz que, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, eles celebraram a Páscoa nas campinas de Jericó. Depois que eles celebraram a Páscoa, eles comeram o fruto. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento, cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou. Os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram o que foi colhido na terra de Canaã. Amém. Para o povo de Israel ter acesso aos benefícios da terra prometida, eles precisaram participar da Páscoa. O que isso significa? Isso significa que antes de eles desfrutarem dos benefícios da terra prometida, um cordeiro teve que morrer. E na nossa vida se dá exatamente desse jeito. Nós estamos caminhando em direção à terra prometida, mas nós só conseguiremos chegar lá e desfrutar dos seus benefícios totais e finais. O Cordeiro de Deus teve que morrer. Amados, o povo só desfrutou dos produtos da terra depois da morte do Cordeiro. Já não havia vínculo com o pecado. A vergonha do pecado ficou para trás. Começou uma nova vida. A Páscoa serve como um lembrete de como foi a entrada da terra prometida. Qual é o último estágio antes de entrar na terra prometida? É saber que eu só chego lá porque o Cordeiro morreu. E perceba que o Senhor, depois da morte do Cordeiro, depois da Páscoa, um dia depois que eles começam a desfrutar dos benefícios daquela nova vida, o Senhor faz cessar o maná. Isso significa que o Senhor nos sustentará até o último dia da nossa vida na terra. Quer Jesus volte para cada um de nós em particular, através de nossas mortes, quer Jesus volte por ocasião da consumação do seu reino, quando Ele colocar um ponto final na história da redenção e levar e tomar para si os seus eleitos. A provisão de Deus sobre as nossas vidas é perpétua. Nesta vida, nos cuidados que demandam esta existência, e na vida vindoura, a eternidade com Ele. Talvez você pense: e se Deus não cuidar de mim hoje? E se Deus não cuidar de mim naquela circunstância? O texto bíblico nos mostra que o maná parou
depois que eles foram instalados na terra. A provisão de Deus continuará sobre as nossas vidas até que adentremos as mansões celestiais. Meus amados irmãos, você tem consciência que você só vai chegar ao final dessa jornada da vida cristã, caminhando com o Senhor em direção à terra prometida, à nova Canaã, a Jerusalém que desce do céu, porque o Cordeiro morreu? Só que nós temos um benefício para desfrutar. O Senhor Jesus, Ele instituiu a ceia para nos lembrar algumas coisas, e aqui eu faço algumas aplicações para finalizar. Não tente entrar no céu sem o sangue do Cordeiro. Você não vai conseguir passar. Primeiro submeta-se ao Cordeiro que foi morto. Você só desfrutará das bênçãos eternas se estiver coberto pelo sangue do Cordeiro que morreu. Valorize profundamente a ceia do Senhor. Ela é um ato, ela é uma cerimônia religiosa que se reveste de autoridade espiritual. Por isso não é mero cerimonialismo. Quando nós tomamos o vinho e o pão em nossas mãos, nós devemos trazer a memória, porque o Cordeiro morreu. Eu vou adentrar as mansões celestiais. Porque o Cordeiro morreu, eu chegarei na terra prometida. Está garantido pelo sangue dele que foi vertido. Está garantido pelo corpo dele que foi partido. A ceia não é apenas um ritual religioso, ela se reveste de autoridade espiritual, para nos alimentar a alma, para nos fortalecer o espírito, para nos acrescentar a fé. A ceia nos lembra que se o Cordeiro não morresse, não teria aceitação na terra prometida. Você desfruta da ceia do Senhor lembrando-se disso. Você desfruta da ceia do Senhor deleitando-se nessas ricas e preciosas e infalíveis promessas? Ou é só um rito religioso? Você desfruta da ceia esperando que isso que nós experimentamos a conta-gotas aqui seja derramado sobre nós como uma verdadeira cachoeira ao chegarmos na terra prometida? Você participa da ceia olhando para aquele dia em que o Senhor haverá de beber conosco novamente na casa do Pai, como ele fala em Mateus 26? Olha, essa é a última que eu vou comer com vocês. Vocês vão continuar. Mas vai chegar um dia que eu vou voltar para comer mais uma com vocês. Nós participamos da ceia temporária, olhando para a ceia eterna. Nós participamos do corpo e do sangue do Cordeiro. Hoje, olhando para o banquete que nos será servido na eternidade, você participa com reverência, arrependimento, fé, solenidade? Ou é só mais um compromisso semanal, mensal, dependendo de onde estamos congregando, bimestral, trimestral? A igreja perseguida às vezes só consegue fazer uma por ano. Eles têm que fugir para o deserto, né? Se reunir e participar do corpo. Mas veja que o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo, vertido e rasgado, eles não são apenas uma bênção futura. Eles são uma bênção presente. Há um dilema na vida cristã que os teólogos dizem que é estar entre o já e o ainda não. Eu já sou verdadeiramente nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo está nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sou verdadeiramente nova criatura, mas eu ainda não sou perfeitamente nova criatura. Por isso a santificação se faz necessária. Ou seja, nós já estamos com o nosso passaporte carimbado para a terra prometida, porque o Cordeiro morreu. Mas nós ainda não chegamos lá, nós estamos na viagem. Isso significa que não espere para deliciar-se com o Senhor e com aquilo que Ele conquistou na cruz, apenas como uma verdade futura.
É uma verdade atual. É para hoje. É para mim. É para você. É para este culto. É para Caçapava. Desfrute da vida com Deus hoje. A nova fase da vida do povo começou após a morte do Cordeiro. O Cordeiro já morreu por mim e por você. A nova fase da nossa vida deve começar quando nós entramos em aliança com Deus e nos submetemos às conquistas obtidas por Cristo através do seu e não do nosso sangue. Alegria, prazer, vitória sobre o pecado não são apenas promessas futuras. Você pode vencer o pecado hoje sim. Você pode viver feliz hoje sim. Você pode encontrar prazer nesta vida sim. Mas nada disso se comparará com a plenitude do desfrute dessas coisas quando adentrarmos a eternidade e chegarmos na terra prometida. Alegre-se na morte do Cordeiro. Encontre prazer na sua vida. Encontre alegria ao vencer o pecado pelo sangue de Jesus. O sacrifício do Cordeiro não apenas nos tira da morte, mas nos leva à vida abundante com Deus. O sacrifício do Cordeiro não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Desfrute da herança espiritual e da comunhão com Deus em seus momentos devocionais, quer no culto, quer em casa. Assim como o povo de Israel, nós também estamos indo para a terra prometida. Israel participou de uma fase de desenvolvimento da história da redenção. Nós participaremos da fase final dessa história. Queira Deus, Jesus volte antes da próxima ceia. Queira Deus, nós participemos dessa, ansiando que a próxima seja no céu com Cristo. Amados, nenhum dos eleitos de Deus erra o caminho. Aqueles que o Senhor começou a boa obra, Ele a completará. Como nós vamos andar com Deus então em direção à terra prometida? Reconhecendo o seu senhorio, estando comprometidos com a sua aliança e desfrutando, deleitando-nos nos benefícios adquiridos pelo Cordeiro para esta e para a próxima vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.